Meus irmãos, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal Isaú Souza, eu sou Isaú e é sempre um prazer receber vocês aqui no nosso canal. Pessoal, eu quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal, você que compartilha, você que comenta, você que dá sugestão de temas aí para o nosso canal. Meu muito obrigado para você, um beijo, um abraço para cada um de vocês aí que sempre está colaborando com o nosso trabalho, compartilhando, ajudando-nos a chegar a mais longe. Você que está aí pela primeira vez, se inscreve aqui, ó, nesse nome aqui, ó, inscreva-se de vermelho aqui, inscreva-se aí, compartilhe, seja aí um ajudador do nosso trabalho, que o nosso intuito aqui é explicar de melhor forma aí, de uma forma bem simplificada, a palavra de Deus. Então você que está aí nos assistindo, desde já, meu muito obrigado. Hoje nós vamos estar aí com um vídeo bem curto, né? Haja visto aí que eu não tenho gravado vídeos pequenos porque nós estamos aí aplicando um curso básico em teologia, que por sinal muito bom, vai somar muito na sua vida. Vai lá na nossa playlist, procura lá, curso básico em teologia. E não estamos gravando vídeo pequeno, mas hoje eu vim aqui para gravar esse vídeo para somar aí na sua vida. E vamos intitular esse vídeo como Perguntas Difíceis de Responder. Ou seja, textos bíblicos e suas explicações. Vou estar deixando aqui para vocês. Pode ser que esse seja apenas a primeira parte, né? Essa seja a primeira parte. E vocês vão sugerindo aí os próximos versículos que vocês acham complexos. E nós vamos estar gravando e trazendo as suas explicações aqui no vídeo. Vamos ao vídeo? Vamos ao que importa? Então, todos nós sabemos aí que a Bíblia é cheia de riquezas, cheia de coisas assim surpreendentes. E às vezes a gente lê um versículo, lê alguma coisa que talvez não entendemos. Mas eu quero dizer para vocês que a Bíblia ela não precisa de auxílio nenhum para explicar a Bíblia. Então, ou seja, a Bíblia explica a própria Bíblia. E hoje eu quero trazer para vocês alguns versículos que você lê e aí você começa a imaginar, mas por que disso, como isso? Por exemplo, para começar aí, ó, os textos e suas explicações. Existe um texto lá, Apocalipse capítulo 19, versículo 13, diz assim, ó: estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Que sangue é esse nas vestes de Jesus? Aí todo mundo vai explicar, vai dizer assim logo de cara: ah, esse sangue aí é o sangue que ele verteu na cruz, que ele derramou na cruz por nós. Esse aí é o sangue que nos comprou, que nos salvou, que nos redimiu. Será que é isso mesmo? Será que o texto quer dizer isso aqui, ó? As suas vestes estavam salpicadas de sangue. Ou seja, as suas vestes estavam manchadas de sangue. Então que sangue é esse, meus irmãos? Que sangue é esse nas vestes de Jesus? Se você olhar bem, se você estudar um pouquinho de escatologia, você vai entender que o versículo 19, o capítulo 19 de Apocalipse, está falando de triunfo, está falando de um rei todo-poderoso que veio para extirpar, para acabar com o mal. Então, se você olhar direitinho aqui, esse cavaleiro aqui do Apocalipse capítulo 19, temos até um vídeo sobre isso aí, os 4 cavalos do Apocalipse, inclusive que lá tem um cavaleiro branco, que aquele cavaleiro branco do capítulo 6 de Apocalipse não se refere ao nosso Senhor. O cavaleiro que se refere ao nosso Senhor é o do capítulo 19. Então vamos explicar que sangue é esse nas vestes de Jesus. Vamos ver? Olha só, se você olhar um texto que está lá em Isaías 63, olha para onde nós fomos. Por isso que eu falo para vocês que a Bíblia explica a própria Bíblia. Se você for lá para Isaías 63, versículo 3, vamos ver o que está escrito lá? Olha o que está escrito, ó. Só pisei uvas no lagar, ninguém dentre todos os povos esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira, movido por toda a indignação que senti. Eu a esmaguei, e o sangue delas respingou na minha roupa, e as minhas vestes ficaram tingidas. Olha aí, então esse sangue nas vestes de Jesus Cristo não é o seu sangue derramado por nós. Esse sangue é o sangue dos seus inimigos. Esse rei todo-poderoso do capítulo 19, ele veio
para aniquilar o mal, para extirpar o mal. Então, ou seja, essa roupa dele salpicada de sangue, manchada de sangue, Isaías, o profeta messiânico, ele relata que esse sangue é dos seus adversários. Viu que interessante? Por isso que eu falo para vocês que a Bíblia explica a própria Bíblia. Aí você diz para mim, mas Isaú, isso está lá no Velho Testamento. Você sabia que Isaías é uma miniatura de toda a Bíblia? Quantos livros tem na nossa Bíblia Sagrada? Isso mesmo, 66 livros, sendo 39 do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento. Então Isaías, ele é uma miniatura da nossa Bíblia. E ela é dividida de acordo com a nossa Bíblia. Tem ali as leis, tem ali os profetas, tem ali os salmos e tem ali também as revelações, as profecias messiânicas, tem ali tudo que tem na nossa Bíblia. Então ela é uma miniatura da nossa Bíblia. Então, respondendo aí, capítulo 19 de Apocalipse, versículo 13, o sangue nas vestes de Jesus é o sangue dos seus adversários. Viu que bacana? Viu que interessante? Tá bom? Ou que mais? Então vamos para mais um? Então vamos lá. Um outro texto aí em Marcos capítulo 14, versículo 51. Esse aqui com base em estudos, irmãos, a gente chega a essa conclusão, mas isso aqui a gente não afirma assim, realmente é isso aqui, tá? Então é uma curiosidade que eu vou estar deixando para vocês aqui. Ok, ó. Ora, seguia um certo jovem envolto de um lençol sobre o corpo, nu, e o agarraram, mas ele, largando o lençol, fugiu despido. Marcos capítulo 14, versículo 51. Que jovem é esse? Quem poderia ser esse jovem? Um jovem que estava acompanhando Jesus enrolado no lençol? Vamos descobrir quem é esse jovem? Irmãos, se nós formos analisar a passagem do jovem rico, pode ser esse jovem. E o que mais chama atenção aqui, ó, olha aqui, ó, no Mateus capítulo 19, versículo 16, diz assim, ó: e eis que se aproximou dele um jovem e lhe disse: mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Aí se você for estudar a passagem do jovem rico, você vai ver que ele conhecia da lei, ele entendia, ele cumpria a lei. Aí ele vai perguntar: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que é necessário eu fazer para conseguir isso? Aí o que Jesus vai falar? Cumpra a lei. E ele vai dizer: não, isso aí eu já faço. Então ele era um cumpridor da lei. Detalhe, ele continuou e pergunta, e Jesus fala para ele: vai, já que você faz tudo isso, vai, venda tudo que tu tens, dá aos pobres e me segue. Então, com base em tudo isso, ele saiu dali triste, não saiu? Só que ele era um cumpridor da lei, ele era a pessoa que cumpria a lei, ele saiu. Só que nisso que ele saiu, a palavra de Deus, ela tem poder. Ela vai trabalhando no nosso interior. Por isso que o evangelho é simples. E nós acreditamos, com base nisso aqui, nós acreditamos que esse jovem que estava em Marcos capítulo 14, 51, era o jovem rico. E esse jovem, ele ouviu o que Jesus falou, vendeu o que tinha e ficou com um lençol e foi seguir Jesus. É interessante? E aí, com base no conhecimento que ele tinha da lei, nós chegamos a uma conclusão que esse jovem rico é esse jovem aqui, que não tem explicação nenhuma. Você só vai ler isso aqui dele, ó, no capítulo 51 e 52, que vai dizer: ora, seguia um certo jovem envolto de um lençol sobre o corpo nu, e o agarraram, mas ele, largando o lençol, fugiu despido. Ou seja, quando foram prender Jesus, ele largou o lençol e seguiu Jesus. Gostou disso aí? Vamos para mais um? Vamos tentar ver mais um aqui. Vamos lá? Lá em Hebreus capítulo 12, no versículo 1, tem um texto assim, ó: portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Que nuvem de testemunha será essa? Será que é os irmãos? Será que é os nossos contemporâneos? Será que é os ímpios? Será que é o mundo aí olhando para nós para ver quem é? Vamos conferir? Antes de conferir, eu quero deixar claro para vocês que a Bíblia
no passado, ela não era dividida em capítulos, ela não era dividida em versículos. Então, ela era toda, ali tinha um texto ali e ele pegava completo ali, não tinha divisões. Então, aconteceu séculos depois, mais tarde que isso veio a acontecer. Então, para você, por exemplo, você fosse achar um texto na Bíblia, se tivesse ali no exemplo 5 Bíblias, você falasse assim, ó, acha para mim João 3,16, a pessoa ia falar assim, a minha aqui está na página 1000, aí se o outro tivesse uma Bíblia de estudo ali, a minha aqui está na página 2000 e pouco, 2115, então a Bíblia, ela era difícil de se encontrar nela porque ela não tinha divisões. Então como isso aconteceu depois, então foi separando e alguns textos são apenas, eles se completam, então, ou seja, um texto de um capítulo, o texto após ele continua falando do mesmo assunto. Vamos ver na prática como é que é isso aí, ó. Portanto, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Se você olhar aqui quem é essa nuvem de testemunha, essa nuvem de testemunha aqui são os heróis da fé. Essa nuvem de testemunha que nos estão observando, que estão nos olhando, são os salvos em Cristo Jesus que já partiram para a eternidade. Essa é a nuvem de testemunha. Como que você pode me garantir isso? Vamos conferir na Bíblia? Vamos ver Hebreus capítulo 11, onde se trata dos heróis da fé, e o versículo 39, né? E o 40 diz assim, ó: e todos esses, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa, visto que Deus promovera alguma coisa melhor a nosso respeito, nós que estamos vivos, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então essa nuvem de testemunha, irmãos, são os santos que já morreram em Cristo Jesus, que estão aguardando a aperfeiçoação assim completa, que vai ser o quê? A entrada da igreja no paraíso, no céu, no santo lá, para ceiar com Jesus. Então, essa tão grande nuvem de testemunha que nos cerca são as pessoas que morreram em Cristo Jesus, são os heróis da fé que estão aguardando a igreja, que estão aguardando nos ser arrebatado para que eles sejam aperfeiçoados. Olha o que diz o texto, ó. Então, uma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fosse aperfeiçoado. Então, eles estão aguardando. Então, essa tão grande nuvem de testemunha, irmãos, são os santos que já morreram em Cristo Jesus. Essa tão grande nuvem de testemunha é os salvos em Cristo Jesus. Meus irmãos, o vídeo vai ficar muito grande, eu tenho alguns textos aqui. Aí, no outro vídeo, eu faço a segunda parte. Deus abençoe vocês, se inscreva no canal e Deus seja com todos. Amém?